Aleluia! Glória a Deus. Gente, que ambiente de fome é esse que tem aqui? Quem aí é apaixonada por Jesus? Está desesperada pela presença dEle? Amém? Quem quer mais de Deus? Você que está de pé, eu quero te abençoar para Deus te dar perna hoje para você aguentar em nome de Jesus. Amém? Eu declaro que sobre você, unção dobrada do Espírito. E se você que está sentadinha quiser revezar com a sua amiga, dá uma revezada aí, em nome de Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui em Curitiba. A última vez que eu estive em Curitiba, eu também estive aqui, nessa igreja maravilhosa. Eu quero deixar o meu carinho à pastora Débora, ao pastor dessa igreja, toda a equipe. Uma igreja muito carinhosa, que recebe com muito carinho, que me entende. Da última vez que eu vim aqui, eu fiquei muito triste, porque eu não consegui dar atenção, abraçar algumas mulheres, eu tive que sair correndo. E no carro eu falei para ela, né, eu disse assim, ai pastor, eu estou com meu coração pesado, que vontade de voltar lá. E ela foi tão querida comigo, ela disse assim, olha pastora, de verdade, eu não queria estar no teu lugar. Que difícil essa decisão e tudo. Só que quando a gente conversou para essa agenda, ela foi tão linda que ela disse assim para mim, você quer ter um tempo de dedicação, de dedicar os livros, dedicatória? Eu falei, quero. Então, pela graça de Deus, eu não vou sair correndo hoje daqui. Eu vim para ficar por inteiro, em nome de Jesus. Sei que não dá para abraçar todo mundo, atender todo mundo, mas o pouco que a gente pode, a gente está aqui, amém? Gente, eu trouxe o livro Mulheres Improváveis. Quem já leu o livro? Se você ainda não leu esse livro maravilhoso, eu quero te convidar. Eu trouxe alguns exemplares desse livro ali, está ali com o pessoal, a equipe da igreja. E esse livro ele foi uma verdadeira surpresa de Deus. Ele não ia ser o meu primeiro livro escrito. Na verdade, eu já tenho um livro escrito. E quando eu comecei a terminar o livro, que ele vai sair agora, eu acredito que até junho, maio sai o meu segundo livro. Mas ele já estava escrito. Uma madrugada Deus falou comigo, filha, não vai ser esse o seu primeiro livro. E eu falei, Senhor, então que livro? Deus falou comigo, filha, o primeiro livro que você vai escrever é a marca de tudo aquilo que eu estou fazendo, não só em você, mas em muitas mulheres. E fala da estação que eu estou levantando hoje no meio da igreja. Ele está levantando os improváveis. Os olhos do Senhor estão sobre pessoas improváveis. Talvez os olhos das pessoas não estão sobre você. Você é uma anônima, escondida, mas os céus te conhecem. E Deus disse assim para mim, filha, é sobre isso que você vai escrever. E esse livro já é best-seller, mais de 100 mil cópias vendidas. A editora me pergunta o tempo todo, o que está acontecendo? Eu falei, é um exército de mulheres improváveis que Deus tem levantado para essa hora. Então esse livro está ali, eu também trouxe alguns planners para a organização. Mas enfim, eu não quero perder o meu tempo falando disso. Eu vim aqui chacoalhar você, mulher do Paraná. Eu vim te entregar chaves nas tuas mãos, mulheres. Eu estava ali em luta, na palavra que eu vou entregar nessa noite, em guerra. E parte de mim queria entregar uma palavra e outra parte outra. E Deus falou assim para mim, elas já são filhas maduras e elas podem ouvir essa palavra, eu quero que você entregue. Você lembra quando Paulo chegou para a igreja e disse assim, acho que foi a igreja de Corinto, falou assim, olha, eu queria dar alimento sólido para você, mas você ainda precisa tomar leite, precisa voltar a alguns ensinamentos. Mas eu cheguei aqui, olhando essa multidão de mulheres tão desesperadas pela presença de Deus. Se prepare que o banquete hoje vai ser de comida grossa, de comida boa, de comida que sustenta. Eu quero começar falando que Jesus, ele é extremamente simples. E eu amo a simplicidade de Jesus. Nós mulheres, nós gostamos muito de complicar as coisas. E Jesus é aquele que chega na nossa vida simplificando tudo. Jesus é aquele que quanto mais simples, muitas vezes quanto mais dependente, mais ele tem espaço para usar, mais ele tem espaço para fazer aquilo que ele precisa fazer. E é por isso que nos momentos de maior fraqueza da sua vida,
É os momentos onde Deus se mostra mais forte e onde a graça dele vem sobre você com tanta força. E você vai perceber que foram nos teus piores momentos onde Deus fez nascer a vontade dele, chamados, ministérios. Quantas coisas quantas guerras e lutas e quantas batalhas, quantas, meu Deus, tempestades, você depois que passou, você agradeceu e disse assim: Deus, obrigada, porque elas fizeram todo sentido, toda a diferença na minha vida. Elas mudaram. Só que a palavra que eu quero trazer hoje, há uns meses atrás, Deus começou a falar comigo: filha, se prepare porque eu vou vir sacudindo o Brasil. E eu falei: Deus, mas como o Senhor vai fazer isso? Nós, como brasileiros, estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo onde a gente olha e muitas vezes não vê esperança. Quem sabe do que eu estou falando? A gente tem medo onde a nossa nação está indo para uma frieza espiritual, uma degradação moral. Nós temos que colocar escudo nas nossas crianças, defender os nossos filhos. Não sei se você às vezes olha as redes sociais, não dá vontade de desinstalar a conta do Instagram, do Facebook. Quem já pensou isso esse ano? Olha, eu vou desinstalar porque eu vou desistir, porque a gente vê aquelas coisas, a gente vai ficando mais triste, vai ficando mais mal. E enquanto as notícias são as piores possíveis, enquanto as pessoas falam coisas terríveis, os céus olham para o Brasil e dizem assim: Brasil, essa é a hora. Essa é a hora que eu estou olhando para você, Brasil, onde eu vou romper um grande avivamento. Todo o avivamento que rompeu na história, escute o que eu vou falar para você, todo o despertamento espiritual, todo avivamento, ele veio com uma das principais funções de um avivamento. É muitas vezes avivar a igreja, mudar o curso de que ela está vivendo. E eu acredito que nós, a igreja do Brasil, precisa de um avivamento. Precisa de uma mudança nas estruturas da igreja. E eu comecei a perceber que Deus estava fazendo coisas lindas no nosso meio. E uma janela de influência, uma janela da presença de Deus está começando a ser aberta. Esse avivamento lá nos Estados Unidos nos mostra que o Senhor não desistiu da gente. Ele está com os olhos em nós. Só que todas as vezes que Deus te entrega um chamado, que Deus te entrega um propósito, Ele sobrenaturalmente e automaticamente, Ele vai te conectar com pessoas que vão te ajudar a carregar esse chamado e vão te ajudar a você ser lapidada para esse chamado. Uma das principais armadilhas do inimigo nesse nosso tempo são pelo menos duas. Talvez você vai se identificar. Uma das armadilhas que ele tem colocado, o que é uma armadilha? É algo que você cai sem ver. Quando você viu, você caiu. A primeira armadilha que o inimigo tem jogado no nosso meio é um espírito de confusão. E ele ataca a comunicação. E o espírito de confusão, muitas vezes a pessoa não quis dizer aquilo, mas ele vai confundindo as palavras, ele vai trazendo, sabe o quê? Falta de transparência, ele vai trazendo uma falha na comunicação. O meu marido foi do exército há 20 anos, por 20 anos, ele foi militar do exército. E ele disse para mim que nas batalhas reais, nas guerras, o alvo do inimigo, o primeiro alvo do inimigo é destruir uma das armas mais importantes do exército, que é comunicações. Nós temos engenharia, que constrói pontes, nós temos comunicações, que faz a comunicação entre todas as outras armas, infantaria, cavalaria e artilharia. Muito parecido com os 5 ministérios. E ele disse que o inimigo vai primeiro tentar destruir a comunicação. É por isso que no casamento, a primeira coisa que o inimigo vai atacar é a comunicação entre vocês dois. Porque eu sempre digo que não tem problema ter problema, todos nós vamos ter problemas. Eu e você vamos ter áreas difíceis da nossa vida. Por exemplo, o meu muro baixo, que são as áreas mais difíceis da minha vida, talvez para você é tranquilo, você é forte nisso. Mas talvez a minha área forte é a sua área fraca. Todos nós temos questões a serem resolvidas. Não existe uma mulher aqui perfeita. Mas existem mulheres que amam um Deus que é perfeito. E diante disso, muitas vezes o problema não é ter problema, o problema é não saber resolver os problemas. E as nossas maiores crises é a gente não sabe lidar com as nossas fraquezas, com os problemas das pessoas. Então a primeira
A atitude que o inimigo tem qual é? Confusão. Confundindo. E tudo que é... Onde tem confusão, não há crescimento, não há saúde, há divisão. Lembram quando eles estavam construindo a Torre de Babel? A torre estava crescendo, crescendo, crescendo. O que acontece? Deus confunde a língua daquele povo para que eles se espalhem. Todo espírito de confusão, ele não permite que projetos sejam concluídos. E é por isso que quando a gente vai organizar uma conferência, quando a gente vai organizar um retiro, quando a gente vai organizar uma festa para o nosso filho na nossa casa, quando a gente vai organizar uma celebração na nossa família, você pode ver que vai se levantar um espírito de confusão, para que isso não se realize. Quando você vai começar um trabalho, quando você vai começar um chamado, você vai ser atacada pelo espírito de confusão, que é uma das artimanhas, armadilhas do inimigo. E o segundo ponto onde ele ataca é consequência do primeiro. Vem o desejo do isolamento e da desistência. Então você fala assim, então agora eu vou desistir, não vou me envolver em mais nada, não adianta nada mesmo, eu vou ficar em casa. E eu não vou mais querer saber de me envolver com nada. Só que aí você está sepultando, enterrando o seu chamado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jeremias disse assim, eu vou ficar calado, eu não vou falar mais nada. Mas teve uma hora que ele falou, olha, quando eu digo que eu vou ficar calado, é como um fogo preso dentro de mim. E aquele fogo diz, você precisa funcionar, você precisa abrir a sua boca, porque eu coloquei dentro de você, Jeremias, as minhas palavras. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Desmascarando esse espírito aqui. Se você está desanimado por confusões, se você está cercado por críticos e confusões, eu vou te dar um conselho nessa noite. Resolva isso hoje. Não deixe para amanhã, perdoe quem precisa ser perdoado, mas eu quero dizer para você, não pare, continue onde Deus tem chamado você. Vão criticar. E sabe por que o inimigo, ele vem querendo destruir os relacionamentos? Porque é através de relacionamentos que nós vamos ser construídos. Aí você me pergunta, por que uma quebra de um relacionamento, por que um divórcio, por que uma separação, um rompimento trágico, tem tanto poder de destruição? Você já parou para pensar? Eu estava outro dia falando com uma mulher que se divorciou, ela disse assim, a sensação que eu tenho é que uma bomba explodiu a minha vida, e eu estou tentando juntar os cacos. E quando eu ouvi ela falando isso, eu lembrei de que anos atrás, quando eu e meu marido, a gente nos separamos por 4 meses, graças a Deus, a gente depois de 4 meses voltou, Deus restaurou a nossa casa. Eu lembro que era esse sentimento que eu tinha. Algo tinha morrido, mas eu não tinha participado do sepultamento daquilo. Algo tinha acabado. E aí, por que os relacionamentos rompidos, quebrados, causam tanto mal? Porque tudo aquilo que é valioso é altamente perigoso. Já dizia o pastor Juscelio. Tudo aquilo que é importante para nós tem o poder. É por isso que a mulher sábia, né? Ela tem o poder de construir, mas a mulher tola tem o poder do quê? De destruir. Se você parar para pensar, o mesmo martelo que é usado para construção, ele pode ser usado para destruição. É a maneira que você usa, é a maneira que você coloca. E existem pessoas que são chaves na nossa vida. Existem pessoas que são pontuais na nossa vida. Não adianta, Deus se movimenta na igreja e Deus movimenta os propósitos dele através dos relacionamentos. Não adianta a gente querer fugir e dizer assim, não, agora eu estou numa vibe de ficar mais sozinha. Não vai rolar. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que você andar com Deus, você vai aprender que Ele vai te conectar a pessoas muito preciosas dentro do chamado. Agora deixa eu falar uma coisa. Uma experiência ruim não define todas as outras experiências que você vai ter. Eu vou repetir. Uma experiência ruim não define todas as outras experiências que você vai ter. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente trava na primeira experiência difícil. Quando a gente devia usar aquela como lição e partir para a próxima com um coração totalmente diferente. Deus está falando aqui nessa noite, sabe o que eu vejo aqui? Cura. Antes de Deus derramar unção e graça, Ele precisa consertar o odre, Ele precisa curar a gente por dentro. Eu queria que você abrisse Isaías 49:2.
Há um peso da presença de Deus nessa noite. Eu vejo Deus hoje se assentando com as filhas e ministrando ao nosso coração cura. Isaías 49, 2 diz assim: Ele tornou as minhas palavras de juízo afiadas como uma espada. Ele escondeu-me na sombra de sua mão, e eu sou como flecha afiada na sua aljava. Eu vou repetir: Ele tornou as minhas palavras de juízo afiadas como uma espada. Ele escondeu-me na sombra da sua mão, e eu sou como flecha afiada na sua aljava. Eu quero falar de pelo menos 3 estações que nós vamos passar com Deus. 3 estações que nós não vamos poder fugir, que não tem como fugir. Se você quiser, que está cansada, pode vir sentar aqui na frente, vem. Posso, pastor? Eu vou liberar aqui nesse cantinho. Quiser sentar aqui, ó, na frente, vem, pode vir. Vem, gente. Isso. Tem esse lado lá também, gente, tem bastante espaço lá. Só deixa aqui no meio livre, que depois a gente vai fazer um tempo aqui com Deus. Mas se você quiser sentar ali no chão, ó, tem espaço. Aqui também tem bastante espaço. Em nome de Jesus. Pelo menos 3 estações nós vamos passar com Deus. A primeira estação, escute o que eu vou falar para você. Ele vai tornar. Quando a gente ouve a palavra tornar, significa que a gente ainda não é, mas Ele vai nos moldar, Ele vai nos tornar. E muitas vezes nós fugimos da mão de Deus moldando a gente. Às vezes você é aquela mulher de pavio curto. Será que tem mulher aqui de pavio curto? Acho que não, é só lá em Criciúma. Mulheres que... Você é aquele tipo de mulher que não leva desaforo para casa. Você é aquele tipo de mulher que tomou, levou. Mas aí, escute, o Espírito Santo te acha, Jesus te acha. Ele fala, essa aqui, eu vou fazer questão de moldar ela. E aí, ele pega você, e você é uma mulher apaixonada por Jesus, você começa a buscar Ele, dizer, Pai, eu quero mais da Tua presença, Senhor, eu quero andar contigo, me transforma. Você sai desse momento de oração, já está a sua família esperando. Às vezes você ouve alguma coisa do seu marido, você já quer dar uma resposta, e o Espírito Santo fala assim com você, eu preciso tornar você parecida comigo. Eu preciso colocar você dentro de um processo onde você seja mais mansa e humilde de coração. E a gente, eu não sei você, mas quantas vezes eu fui buscar a Deus dentro do meu quarto, da minha casa, buscando e adorando ao Senhor, e quantas vezes eu fui desafiada, porque gente, não existe lugar de a gente ser mais afiado por Deus do que dentro do casamento. Quem concorda aí comigo? Não existe lugar de ser mais afiada por Deus do que dentro do nosso casamento. O lugar para nos afiar. Já dizia Martinho Lutero, ele falou assim, olha, anos de monastério não fizeram por mim o que um ano de casamento fez. Transformou a minha vida. A primeira estação que você vai passar é tornar. É quando Ele olha para você e diz assim, filha, você está cansada. Você está sobrecarregada, vem para mim, vem na minha presença, porque eu vou dar descanso para você. Eu vou trocar o seu jugo, eu vou trocar o seu fardo, e eu vou trazer um fardo que é leve. Ele começa a nos tornar. E não só no nosso temperamento, não só no nosso caráter, mas dentro do nosso chamado. Eu lembro que quando meu marido deu um microfone para mim a primeira vez, vocês já sabem o que aconteceu, né? Deus abençoe esse povo. Se você não sabe, você ouve as ministrações, você vai entender. Mas eu era muito tímida, muito envergonhada. Gente, eu estar falando aqui para uma multidão, eu já estava desmaiada na certeza. Eu era aquele tipo de pessoa que não dava muita opinião dentro de um grupo, eu tinha muito medo de ser julgada, eu tinha muito medo das reações das pessoas, então eu era muito calada. Só que quando Deus me pegou, Ele disse assim, olha, aqui no meu projeto, a Viviane, ela não é uma mulher tímida. Isso aqui foi
a tua construção da tua vida que te tornou assim. Mas agora eu vou te tornar alguém que está no meu projeto, no meu desenho. É incrível que Deus, Ele tem um projeto, um propósito para cada uma de nós. Está lá em Salmo 139. É por isso que a gente vive tantas angústias, gente. Tantas depressões, tantas ansiedades. Porque a gente não está vivendo aquilo que nós fomos desenhadas para viver. É impressionante. Eu não sei se você já teve essa sensação de fazer algo e você soube naquele momento: eu nasci para isso. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão bem alto. É uma das sensações mais maravilhosas do mundo. Quando eu entro no presídio, na ala feminina, quando eu vou ministrar para as mulheres que estão lá encarceradas, que eu abro aquela cela, que eu entro dentro da cela, eu tenho essa sensação: eu nasci para essa hora, eu nasci para estar aqui. Porque eu estou cumprindo um propósito que eu fui desenhada. Mas a gente foge do tornar, porque eu quero te lembrar que tornar dói. Dói. Porque você vai chegar cheia de justiça própria. E Deus vai dizer assim: eu não quero que você revide aquela ofensa. Eu preciso que você dê a outra face. Olha o silêncio. Mas a gente está cheio de gente falando aí, de frases de efeito falando, para a gente revidar. Mas o projeto de Deus para nós é que eu quero te tornar alguém parecido comigo. E eu te pergunto, Jesus, quando se entregou na cruz, Ele falou alguma coisa? Ele foi como ovelha muda. Uma das coisas que o silêncio na hora certa faz, ele te capacita de uma sabedoria e de uma autoridade que você jamais vai ter em qualquer outra área na sua vida. Já viu que quando a gente ouve pessoas que falam demais, a gente quase não escuta elas. Mas quando aquela pessoa fala pouco, quando ela fala, todo mundo quer ouvir o que ela tem para dizer. O silêncio calibra você. Então, a primeira estação é o tornar. A gente não é, nós precisamos nos tornar. E isso, ser humano nenhum pode fazer. Ninguém pode fazer por você, só Deus. Mas, então só Deus, então por que Ele já não fez? Porque precisa de duas coisas importantes: você querer e você obedecer. Porque eu vou dizer, você querer é uma coisa e você obedecer outra coisa é bem diferente, não confunda. Não confunda as coisas que você quer em Deus com aquilo que você obedece, porque a autoridade só acontece, as coisas de Deus só acontecem para você quando você obedece. A gente tem muitos desejos. Ai Deus, eu falei outro dia assim, eu queria um retiro pessoal contigo, Senhor. Eu sempre quando eu vou para retiro, eu ministro, e é difícil no retiro ter um tempo sozinho, porque quando a gente está em retiro, a gente quer conversar com as amigas, quer andar com quem anda com Deus, não é assim? Eu quero andar com quem anda com Deus. E é maravilhoso sentar numa mesa com uma mulher que anda com Deus, porque ela sempre tem um óleo fresco. Ela sempre tem conversas novinhas, revelações novas. Tem amigas minhas que eu sento na mesa com elas, que eu fico com o meu bloco de notas aberto. Elas vão falando e cada palavra delas abre enormes vãos, assim, enormes, onde palavras nascem, ministrações nascem, direções nascem. Porque é bom andar com quem anda com Deus. É maravilhoso. Mas a gente percebe, né, a gente tem essas nos retiros a gente fica muito envolvido. Eu falei, Deus, eu queria um retiro pessoal contigo, quem sabe um dia inteiro contigo sozinha. Escute, aquilo que você pede para Ele, Ele faz. Meu marido teve que vir ontem para Curitiba, gente. Quase que eu falei, nossa, super certo, porque eu tenho que estar aí na sexta-feira. Ele veio para cá na quarta, na verdade, então eu vou na quarta com vocês, a gente fica aí quinta, passeia em Curitiba, vai num monte de lugar legal. E sexta-feira eu ministro e no sábado a gente vem embora, uma viagem em família. Meu marido, não vai dar para fazer isso. Eu tenho compromisso na sexta, eu tenho compromisso na quinta, eu não posso. Eu vou ter que ir com as meninas, pegar um documento aqui em Curitiba que eu não ia precisar vir. Tu fica aí com os teus compromissos. E eu vou com elas. Gente, eu quase morri do coração. Quem é mãe sabe, ele foi sozinho com as minhas filhas. Eu fui dando todas as instruções na porta do apartamento. Eu falei, mas tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. E ele, calma, vou fazer tudo isso. E eu fui acompanhando num aplicativo que eu tenho onde que eles andavam. Só que quando a porta fechou e eu me vi sozinha no apartamento, gente, isso nunca aconteceu. Desde que elas nasceram, eu nunca
fiquei em casa sozinha, sem o Telmo e sem as meninas. Quando eu fechei a porta, ele falou aqui, era o retiro que tu queria? Eu vi o Espírito Santo assim, uhul, é nós hoje. Gente, eu não sabia o que eu fazia primeiro. Eu falei, meu Deus, o que eu faço primeiro? Eu me jogo na sala, o que eu faço? E foi um tempo maravilhoso. Foi um dia inteiro, 24 horas. Mas 24 horas que ele falou assim, deixa eu te tornar. Deixa eu mexer em áreas que é só eu e você. Às vezes Deus faz isso, Deus tira a gente do bando para mexer com a gente. Às vezes você está aí se perguntando, eu ando tão sozinha. Deus falou, foi eu que fiz isso, não fica triste com ninguém. Eu quero tornar você. Eu quero mexer com você, eu quero curar você. Eu quero te tornar alguém parecida comigo. E como eu falei antes, ele falou assim, olha, no meu projeto você não é alguém que é envergonhada, você é alguém muito corajosa. E Deus começou a promover desafios e situações que começaram a trazer a verdadeira Viviane para fora. É dessa forma que Deus nos torna, quando nós temos coragem de acreditar naquilo que nós somos nele. Eu posso te dar um conselho nessa noite, não fuja dos desafios de Deus. Talvez tenha muitas mulheres que você tem dito não. Você tem dito não para alguns desafios, e diz assim, isso não é para mim. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, você tem medo. E a zona de conforto te faz um convite. Fica comigo aqui, está tudo bem. E a coisa que o Espírito Santo mais faz na nossa vida é nos arrancar da nossa zona de conforto. Deixa Ele te tornar alguém mais parecida com Ele. Deixa Ele usar as ofensas para moldar o seu coração. Então a primeira estação é tornar. A segunda, quando você pensa assim, agora eu estou pronta. Ah, meu Deus, eu estou me tornando alguém diferente, quando você já não se reconhece mais. Você diz assim, nossa, eu não tive aquela reação. Já aconteceu aí? Alguém falou alguma coisa, já não teve aquela reação rápida, você conseguiu responder de forma educada. Você veio um desafio, você conseguiu corresponder, você foi corajosa. Aí você pensa, agora eu estou pronta, agora eu vou voar. Aí ele fala assim, fecha as asinhas. Fecha as asinhas. Aí você fecha, porque a segunda estação, a Bíblia fala que Ele escondeu-me na sombra da sua mão. A segunda estação é quando Ele nos esconde. Aqui eu tenho um capítulo só sobre isso. Quando Deus nos esconde, o que fazer? Quando por mais que você tente, Ele te escondeu. Ninguém vê. Ele nos esconde. E aí você me pergunta, Vivi, por que Ele nos esconde? Por que eu tenho essa sensação de que todas as vezes que eu quero expor alguma coisa, Deus pede para mim, retenha, não mostra. Já aconteceu contigo? Pelo menos algumas coisas podem explicar isso. O primeiro é que você está construindo algo novo, não é hora de mostrar. Eu sempre digo que um bebê, ele vai dar à luz com 9 meses. Antes dos 9 meses, ele vai ter que ficar na incubadora, ele vai ter sofrimento. Não é assim? Tem que nascer na hora certa. E eu pergunto para você, você pode tirar o bebê de vez em quando do ventre e mostrar para sua amiga como é que ele é? Não pode. Tem coisas que estão sendo geradas que você não pode mostrar. E te digo mais, na hora do nascimento, você só pode colocar pessoas do seu lado que podem te ajudar a fazer nascer. Na sala de parto não tem curioso, não tem gente que te ama, não tem amigo de longa data, tem médico, enfermeira, doula, gente que é capacitada para te ajudar nessa hora. Não caminhe no propósito de Deus apegada emocionalmente a pessoas, porque uma coisa que Deus ama é romper com barreiras emocionais na nossa vida, dependências emocionais. Às vezes aquilo que você chama de minha intercessora do céu está vendo que é dependência emocional. Que você não está andando com Deus como deveria. E você fica na dependência de pessoas. Irmã, ora por mim. Irmã, resolve isso. E a sua vida não muda, está sempre a mesma coisa. Porque o que muda é você deixar Deus te tornar. E Ele, na próxima estação, te esconder. A segunda coisa por que Deus nos esconde? Eu vivi na pele, é para nos amadurecer. Quando Ele nos torna, quando Ele mexe com a gente, nós precisamos assentar o que Ele fez e amadurecer. Você vai ver, é igual na adolescência. Quem aí é mãe de adolescente? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê bastante sabedoria e graça nessa fase. Porque uma das coisas que nós vamos ver na adolescência é que eles acham que eles sabem tudo.
Eles querem nos ensinar. Não, e não contentes com o desejo de nos ensinar, tem adolescente aí, né, gente? Eu amo vocês, tá? Não contentes com o desejo de saber mais, eles querem nos ensinar. Vai falar com eles sobre tecnologia para você ver. A Vitória morre de rir de mim. Mãe, como tu está atrasada? Zá fala para mim. Mãe, não é ali, mãe, é aqui. E quando E o adolescente fala dessa hora que o corpo fica pronto, não é assim? Que os hormônios estão em alta. E que a primeira sensação é que eu já sou grande. E tem ainda aqueles que são precoces, porque a Isabela, minha filha de 8 anos, chegou para mim quando fez 8 anos e disse assim: mãe, daqui para frente, eu sou uma pré-adolescente. Você pode pegar essa boneca e doar para não sei quem. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus, você vai brincar bastante de boneca ainda. E incentivei bastante ela, falei, vamos incentivar nas bonecas. Mas, porque tem aquela sensação, eu estou pronto, eu sei tudo. A grande verdade é que você ainda é imaturo, pode ter o corpo, pode ter tornado, mas ainda é imaturo, precisa amadurecer. E quais são as ferramentas de Deus para o amadurecimento? Anonimato, esconderijo. Quando Deus fala assim, fica comigo na minha presença, fica quietinho. Quando eu comecei a reunião de mulheres lá em Criciúma, nós somos pastores, para quem não sabe, da Abapai Church, lá em Criciúma, Santa Catarina. Quando nasceu a reunião de mulheres, nasceu muito pequena, uma reunião simples nas casas. E eu não imaginei o que Deus ia fazer. Mas, quando a reunião nasceu, eu já tinha passado pelo processo de me tornar. E quando a reunião nasceu, ele assim, agora eu vou te esconder. Eu falei, agora que a reunião nasceu, agora eu vou te esconder. Por um longo tempo, gente, por um longo tempo, Deus me manteve escondida. E não adianta, eu sempre digo isso, quando Deus esconde, ninguém te acha. Agora, quando Deus te acha, ninguém te esconde. Ninguém pode esconder. A Bíblia diz em Mateus, se eu não me engano é 5, Mateus 5, ninguém pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Ninguém pode esconder uma mulher reconstruindo em Deus. Ninguém pode. A Bíblia mesmo diz que a porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar. Você não pode dizer assim, fulano não está me dando oportunidade. Sabe por que eu não cresci? Porque esse clã não deixou. É impossível isso acontecer. Porque quando Deus faz, até o teu inimigo, até aqueles que não te suportam, até aquelas pessoas que tinham barreiras contigo, elas vão te chamar e dizer, o que Deus fez na tua vida? Não vai dar, não tem. Então por isso que você não pode depender dos conchavos que vêm dos homens, você precisa ter alianças em Deus. Nós vivemos num tempo agora onde tudo é contrato. Uma mulher foi cantar lá na igreja um dia, convidei ela, porque eu gosto muito dela. E me assustei, levei um choque quando a assessora dela me deu um contrato, com várias cláusulas. Cláusula tal, 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 tal. E eu tinha que assinar e ainda depositar um valor de antecipado para... Eu falei, misericórdia. Eu tinha um contato dela pessoal, eu falei, fulana, a gente já tinha um relacionamento. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus que eu conheço, ele trabalha por alianças, não por contrato. E eu falei para ela assim, se você... Olha isso. Eu falei para ela assim, eu quero muito que você venha, porque eu quero receber da fonte que está em você, mas essa fonte não pode vir de um contrato, ela tem que vir de uma aliança. Ela me pediu 1000 perdões, ela falou, perdoa, isso aqui na verdade às vezes é uma defesa que a gente tem de várias outras situações. Eu falei, mas posso dar um conselho? Não caminha por contrato, caminha em aliança. Porque ainda que os homens não te honram, tem um que nunca deixa de nos honrar, nunca deixa de cuidar da gente, Ele é Deus. Se Ele te chamou, Ele vai suprir tudo. Então se Ele está te escondendo, se você está passando por tempo de ser escondida por Deus, pensa comigo, eu estou amadurecendo, eu preciso. O meu marido fez uma cirurgia do nervo ciático, ele teve... O que ele teve mesmo? Hérnia de disco. Ele teve 2 hérnias aqui. E ele, gente, chegou ao ponto de ele não andar mais. Você já sabe que um homem gripado já é um problema. Um homem com hérnia. Eu fui muito moldada por Deus. Tinha vezes que ele andava assim em casa, e eu dizia, circulando, circulando. Ai, aquilo me irritava.
Eu disse, tá, mas está doendo tanto assim? Porque eu acho que uma mulher com hérnia, gente, ela limpa uma casa, cuida de filho, faz tudo, cozinha. Ele com a hérnia, ele não fazia nada. Aí eu fui com ele no médico, falei, doutor, eu não sei o que você vai fazer, mas em nome de Jesus resolve essa situação, tá difícil demais. E aí ele fez a cirurgia, gente. Eu achei que esse rapaz ia morrer. Foi muito engraçado, porque ele foi para a cirurgia. Aí eu vou contar, vou. Vocês não são fofoqueira, né? Não podem? Ele indo assim, da enfermeira deixou eu ir até a porta, assim, no centro cirúrgico, e eu ali com ele, falei, amor, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E ele agarrado na minha mão. Vai dar tudo certo, Deus vai contigo, eu te espero no quarto. Ele assim, promete para mim que tu não vai casar de novo, se acontecer alguma coisa, tu não casa de novo, promete para mim. Eu falei, amor, vai com paz, promete, lindo. Aí quando eu cheguei no quarto, as enfermeiras com a maca, né, ele ali, né, todo anestesiado ainda, mas já acordado, elas olharam assim para dentro do quarto, não vai ter divórcio. Eu falei, por quê? Porque ele disse que se não estivesse esperando ele dentro do quarto, ia ter divórcio. E ele disse que não lembra disso, mas é que ele estava anestesiado. Gente, ele falou tanta coisa aquele dia que enfim, que eu não posso contar. Mas quando ele fez a cirurgia, o médico me falou uma coisa. O médico disse assim, olha, a cirurgia foi 1h30, tirei, ele me deu aquele potinho com a hérnia toda lá. Eu falei, para que isso, meu Deus, não... Deu o potinho e tudo, só que ele disse assim para mim, o problema não é a cirurgia foi curta, tranquila, agora a recuperação dessa cirurgia é uma das piores. Aí eu falei, não me disse isso. Ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não pode aquilo outro. E aí, naquele momento que o médico me dizia todas as informações do meu marido, Deus falou assim comigo, é exatamente quando eu mexo com você, quando eu promovo curas em você, que eu preciso arrancar coisas. Você não pode se movimentar no outro dia e correr para aquilo que você tem que fazer. Você precisa esperar, me deixar eu te esconder, você ficar mais reclusa para que aquilo possa ser curado, alinhado. Aí o meu marido lá, jogado na cama, né, aquela coisa, situação, eu fui orar, Deus falou assim para mim, diz para ele que eu estou alinhando as estruturas dele. Lá fui eu, amor, Deus está alinhando as tuas estruturas. Aí nisso ele recebe uma mensagem de um pastor, ele assim, olha só o que o pastor acabou de mandar para mim, Deus está alinhando as tuas estruturas. Deixa Deus alinhar as tuas estruturas, fica quietinha. Se Ele pediu para você, não é tempo de você falar, não fala. Fica calada, fica quieta. Deixa isso construir uma autoridade sobre a sua vida. E eu já estou indo para a terceira. A terceira é como flecha afiada na sua aljava. É quando você está pronta. E é lindo isso que, se você for ver uma foto de um atirador de flechas, de um flecheiro, você vai ver que ele tem uma aljava nas costas e que as flechas afiadas ficam nas costas dele. E no momento certo, ele vai pegar aquela flecha e vai colocar no arco e vai soltar. Sabe, quando nós nos tornamos, quando amadurecemos através de sermos escondidas em Deus, vai chegar uma hora que Ele vai nos enviar. Eu posso falar uma coisa aqui em Curitiba para você, ou mulheres das redondezas do estado do Paraná. Essas mulheres, vocês, chegou a hora de Deus tirar vocês da aljava. Sabe que eu vejo no estado do Paraná um grande arco, e Deus colocando muitas mulheres desse estado na sua aljava, e enviando elas ao seu destino e ao seu chamado. Mas primeiro você vai precisar entender que Ele vai precisar tornar, que Ele vai precisar esconder. Uma das coisas que nós precisamos é andar com gente que anda com Deus. Uma amiga minha essa semana falou assim para mim, eu não aceito. Assim, o que tu não aceita? Eu não falar inglês, ela disse. Você já viram aquele vídeo que a menininha ora, Senhor, quero falar inglês. Já viram aquele vídeo? Ela chega para a amiga. Aí ela falou, ela viu uma pessoa falando inglês, ela falou, não acredito. Ele fala inglês, como que eu não falo? Ela se indignou. E ela falou assim para mim, eu não acredito que eu não falo inglês, eu estou inconformada que todos esses anos eu não estudei inglês, eu não sei falar outra língua, nem o espanhol. E eu fiz uma pergunta para ela, eu perguntei para ela assim, agora me faz uma pergunta, do teu círculo de amizades, as pessoas que andam com você, quantas falam inglês? Ela falou, nenhuma. Eu falei, você é um produto do meio que você vive.
Às vezes a gente reclama de coisas. Escute, eu construí essa palavra para chegar aqui. Nós precisamos ser intencionais com quem está ao nosso lado. Não interesseiros, intencionais. Sabe, a gente precisa andar com gente que a gente ajuda. Mas esse é o problema de pastor, pastoras e líderes. Tem pastoras aqui, líderes aqui? Levanta a mão, líderes de mulheres, isso, levanta. Sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre ajudando, mas a gente tem dificuldade de andar com gente que nos desafia, que nos melhora. Toda pessoa que nos desafia, nos melhora. Mas sabe qual é a nossa vontade? De estar com o nosso grupinho, com a nossa amizade. Sabe o que eu estou vendo hoje? Deus quebrando, Deus derrubando panelas. E Deus te conectando a pessoas adiantadas no processo. Você é intencional com o que Deus está fazendo na sua vida? Honre. Escute, honre o investimento de Deus em você. Honre. E às vezes a gente não acaba perdendo oportunidades importantíssimas. Gente, eu tenho pedido para Deus, Deus, eu quero andar com gente que anda contigo. Gente, é maravilhoso. Você sentar numa mesa de gente que anda com Deus, mas você fica assim, a minha vida é cheia de confusão. Olha ao seu redor com quem que você tem andado. Não olha para o lado agora. Às vezes se você anda com uma amiga muito reclamona, muito crítica, tudo ela vê coisa ruim, automaticamente você vai começar a ver coisas ruins, a achar todo mundo crítico. Um exemplo, tem pessoas que você nem gosta, que você nem conhece a pessoa. Sabe o que aconteceu? Eita! Sabe o que aconteceu? Você não gosta que você ouviu falar. Posso te dar um conselho? Não use o óculos de ninguém para olhar para os outros. Não use a lente de ninguém para olhar para os outros. Tenha a sua experiência com a pessoa. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar a construir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Terça-feira agora e quarta-feira eu vou fazer 2 lives. Eu quero convidar você, aberta, no YouTube, canal Viviane Martinello. Tem que se inscrever para esse evento, mas eu vou falar sobre conexões poderosas. A primeira live eu vou falar sobre desconexões, como enfrentar desconexões. Você está sofrendo com desconexão? Você tem que ouvir essa live. Eu falei como vencer emocionalmente, como enfrentar quando Deus desconecta a gente. Quando Deus fala assim, não, eu estou desconectando, eu estou tirando. Mas na segunda live eu vou falar sobre conexões de Deus. Eu quero te falar uma coisa, para você viver alguns dos propósitos de Deus para a sua vida, você vai precisar permitir que além de Ele te torne, te esconda, te coloque na aljava dEle afiada e preparada, você vai descobrir outras flechas junto com você na aljava, e você vai precisar delas. Vou te dar um conselho, se conecte com pessoas que têm o mesmo chamado que o seu. Você já viu aquele tipo de pessoa que você faz amizade e parece que vocês já são amigas de infância? Conhece há pouco tempo. Uma das coisas que eu amo na mentoria, no discipulado, é esse lugar onde nós nos conectamos. E eu vou dizer uma palavra para você para o ano de 2023. Vai ser um ano de muita mesa. Vai ser um ano de muito discipulado, um ano de muita mentoria. É ano de menos multidões e mais mesas, mais rosto no rosto, palavra. Eu tenho viajado pontualmente esse ano, porque eu quero me dedicar às mesas, eu quero me dedicar a olhar no olho. Até um dia uma mulher me perguntou assim, pastora, no culto de mulheres lá em Criciúma, quem já foi no culto de mulheres lá em Criciúma? Já foi uma galera. Se você não foi, fica o convite, hein? A cada 15 dias lá em Criciúma, as mulheres de Curitiba são as famintas, elas enchem ônibus, elas se organizam, vão com um monte de carro, sempre tem alguém de Curitiba lá, turma 7 do Casa de Isabel tá ali, tem alunas do Casa de Isabel aqui, uau, e sempre vão lá, e eu sempre vejo, agora esqueci o que eu ia falar, me emocionei, que eu tenho voltado para a mesa, eu tenho viajado pouco, porque eu tenho pedido para Deus, eu quero ser mais pontual naquilo que Deus está fazendo. E lá na reunião de mulheres, quando as mulheres vão, quando elas, agora eu lembrei, elas me perguntam, como que você dá conta disso tudo? Eu falei, eu não vou dar conta disso tudo. Não dá mais para dar conta.
As pessoas perguntam, como você dá conta do direct do Instagram? Não dou conta. Como que você dá conta do WhatsApp? Eu não dou conta. Eu tenho 1000 mensagens não respondidas. Não dou conta mais. Meu marido falou, troca de telefone. Eu falei, só trocar de problema, porque o número vai acontecer a mesma coisa. Já troquei 5 vezes, então não dá mais. Eu não consigo mais dar conta. E aí ela falou, e como que você faz? Sabe o que eu descobri? E que eu aprendi? Para aquelas que eu dou conta, eu vou fazer com que aquela mulher se sinta a única na minha frente. Eu vou amar aquela mulher que está ali, olhar para ela, dar atenção para ela como se ela fosse a única. Mesmo que eu não dê conta de tudo, mas aquilo que eu fizer, eu quero fazer como Jesus faria. Eu digo para você, talvez você não vai dar conta de tudo, mas tudo que você puder dar conta, faça o melhor que você pode. Não tenha medo de dizer não. Essa noite, Deus está curando relacionamentos. Essa noite, Deus está convidando você. Eu quero te tornar. É um convite. Eu vejo assim, ó. É como se fosse uma... Como é que a gente fala? Uma oficina. Eu vejo uma oficina aberta. Sabe? Esperando você. E Deus falando assim, será que eu posso te tornar? Só que, filha, vou arrancar pedaço de você. Tem hora que você vai dizer, Deus, eu não vou dar conta. Senhor, deixa eu dar só uma respondidinha. E Ele vai dizer, não, filha, eu quero que você seja parecida comigo. Eu quero plantar mansidão e humildade dentro de você. Eu quero fazer você caminhar, não mais com aquilo que você vê, você vai caminhar pela fé, pelo que você não vê. Você vai ser uma mulher tão sábia, que as palavras que você for falar, vai ser decretos na sua casa, na sua família. Eu vou começar a arrancar essa escuridão, essa frieza espiritual que você se encontra. Quem quer? Tem certeza? Porque quando a gente escolhe, gente, um dia, eu lembro que eu estava num culto de terça-feira, na igreja que eu congregava anos atrás, e aquele culto eu não queria ir. Eu fui porque o meu marido queria ir. Ele falou, vamos no culto. Eu falei, vamos ficar em casa, vamos fazer uma jantinha, ficar em casa. Ele falou, não, vamos no culto. E eu falei, meu Deus, vamos. Quando eu cheguei no culto, tinha um argentino ministrando. E aquele homem começou a falar do que Deus fez na vida dele. E num momento do culto eu falei assim, ó. Eu fechei os meus olhos e falei assim, ó, Deus, eu te dou tanto trabalho, né? Eu tenho resistido tanto àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu sou tão desobediente. Eu queria ter o coração desse homem, ele é tão obediente. Aquele homem parou tudo o que estava fazendo. Ele falou, essa moça de branco, pode vir aqui na frente? Ai, meu Deus. Você acabou de dizer que queria ter o que eu tenho, de você ser uma pessoa de obediência imediata, de uma pessoa que deixa o Espírito Santo moldar você. Você quer ainda? Eu falei, quero. Eu vim para frente e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu permiti entrar num processo de me tornar, de permitir que Jesus tocasse em mim, arrancasse coisas no meu coração. E é uma pergunta hoje, você quer que eu comece o processo de tornar você? Eu vou moldar você. Lembra quando em Gênesis diz assim, e o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Até no nosso casamento nós temos que esperar o processo de nos tornarmos uma só carne. É um processo. Eu lembro que no começo do meu casamento a gente discordava muito. Hoje a gente pensa quase igual. Depois de 23 anos a gente fica parecido. Mas eu tive que esperar o tornar. Outro dia uma moça que não está casada há 1 ano falou, vou me separar. Eu falei, tu vai perder o melhor da festa. Passa esse 1 ano, é difícil, mas vai passar. Os melhores anos estão por vir. Há um convite hoje dos céus para você. Eu quero tornar você. Mas eu queria fazer um convite especial nessa noite primeiro. Talvez você entrou aqui dentro desse lugar hoje a convite de uma amiga. Talvez você já me escuta no YouTube há muito tempo. Você estava desenhando esse momento. Quando essa pastora ir lá, eu vou. Mas você tem vivido tão distante do Senhor, você ainda não entregou a sua vida para Ele, você não permitiu que Ele te tornasse, não houve uma decisão dentro de você, dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para esse Deus, eu quero que Ele mude a minha vida. E eu queria
te dar essa oportunidade nessa noite. Quais são as mulheres que tem aqui que você quer entregar a sua vida hoje para Ele e dizer assim: Senhor, eu quero andar contigo. Você ainda não conhece o Senhor, não anda com o Senhor, você pode levantar a sua mão bem alto. Levanta sem medo, isso, levanta. Você que precisa desesperadamente ser socorrida pelo Senhor hoje. Ser socorrida, que Ele arranque depressão, que Ele restaure a sua vida, que Ele comece a mover no seu coração, desesperadamente. Será que você pode vir aqui na frente rapidinho? Você que levantou a mão, corre aqui. Vem, seja rápida. Isso, vem que o Senhor está resgatando você nessa noite. Vem, Ele está pegando você. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vem, isso. Vem filha. Vem filha, isso, vem. Hoje o Espírito Santo te toca, filha. Hoje Ele te toca. Você tem tanta dúvida se você é amada, né? Tem tanta dúvida. Você não se sente amada. Hoje você vai receber uma revelação do amor de Deus. Isso. Você vai receber a dose do amor de Deus sobre você. A revelação do amor de Deus sobre a sua vida. Isso. Você que está aqui, você que está dizendo assim: eu não quero outra vida. Não precisa ajoelhar não, pode ficar de pé. Eu não quero outra vida, eu quero me entregar. Você pode dizer isso agora para Ele: a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. Diga isso. Eu queria que você repetisse comigo aqui na frente. Você que está aqui, que você está entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Você fala assim comigo: Senhor Jesus, meu Pai, meu Abba, eu entrego a minha vida, em nome de Jesus, a Tua presença. Muda tudo, eu entrego tudo. Aquilo que eu acho que eu consigo consertar, eu entrego tudo, eu entrego aquilo que eu acho que eu sei, e eu troco pela Tua vontade na minha vida, eu troco pelo Teu agir na minha vida. A partir de hoje, toda a minha vida é Tua, em nome de Jesus, em nome de Jesus.